Boa tarde a todos e a todas, meus amigos e minhas amigas. Boa tarde, professor Everson. Boa tarde, professor Anselmo. Eu estou aqui com o professor Everson Barbosa, de Porto da Folha, Sergipe. Eu também sou de Porto da Folha, sou professor, sou licenciado em História pela Faculdade de Tecnologia e Ciência, FTC. Sou técnico em enfermagem pelo Instituto Científico Impacto Soluções I6. Mas eu estou com o professor de Geografia aqui pela Universidade Federal do Sergipe, né? E pós-graduado em História, Metodologia do Ensino de História, Geografia pela FAVENE e pós-graduado também pela UNOPA, né? Gestão e Organização da Escola. Isso, são as duas pós-graduação do professor Everson, né? Minha graduação é pela Universidade Federal do Sergipe. Exatamente. E ele vai falar, eu vou fazer algumas perguntas a ele, e ele vai explicando e vai ensinando a gente agora alguns dados da história de Porto da Folha, né? Que ele tem, como ele tem lido muito a história de Porto da Folha, e também eu tenho dado uma lida, né? Tenho feito um resumo. Aí na verdade é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas a você, professor. Primeiro vamos iniciar o seguinte: você é muito ligado à geografia, né? Geografia. Minha área. A sua área, você é professor no estado de Alagoas, na cidade de Pão de Açúcar. Isso. E é professor também no Instituto de Porto da Folha. Isso. Você começou a gostar da área de geografia com qual idade? Eu comecei, lá meus amigos do canal Intelectos, eu comecei a gostar de geografia quando eu tinha aproximadamente 18, 17 anos, ainda no ensino médio, né? E foi quando me veio essa vontade de fazer, né, o curso de geografia. Primeiramente eu gostava mais de biologia, né? Biologia, mas depois eu fiquei fascinado pelos mapas, pelos países, pelos lugares, conheci lugares novos, né? E aí eu quis me aventurar na área da geografia. Entendi, é tanto que a gente está aqui em nenhum lugar, nenhuma serra, nem Porto da Folha, nenhum morro, conhecido como Serra da Lagoa Comprida ou Serra da Torre, como as pessoas conhecem. Mas eu quero saber de você, professor Everson, é o seguinte: quem colonizou Porto da Folha? Por onde Porto da Folha começou? Seria as perguntas inicial. Vamos lá. Bom, não existe nada de muito certeiro quanto a isso, né? O que a gente usa, na verdade, é uma literatura que é baseada em outros autores, mas principalmente em Félix Belo Freire, né? Que foi um governador do Sergipe, da província de Sergipe, del Rei, e foi também um grande historiador, né? No seu livro publicado em 1891, ele traz sobre a questão da colonização de nossas terras aqui, Porto da Folha, Morgado de Porto da Folha. Segundo ele, né, nos anos aí 1600, por aí, século 17, a gente tem a chegada de um cidadão, né, chamado de Tomás Bermudes. Esse Tomás Bermudes teria sido quem inicialmente teria começado, né, pela questão do povoado de Ilha do Ouro, com suas fazendas de gado, e feito amizade, né, com os índios riomirins, que hoje se dividiu e hoje tem os Chocós, por exemplo. Então, essa colonização que começou pela Ilha do Ouro, né, e posteriormente nós tivemos algumas missões, né, da Igreja Católica, dos capuchinhos, freios capuchinhos, inicialmente os franceses, depois passando para os italianos, lá na Ilha de São Pedro, né, e começou por lá. A povoação Curral do Buraco, como vocês podem ver, dá a impressão de estar num buraco, Porto da Folha, né, por estar situada, rodeada de morros, de montanhas. Então essa localização foi que deu origem a chamar o pessoal daqui de buraqueiro, né, que na verdade não é um buraco, aparenta ser um buraco, mas não é um buraco, né? Mas essa colonização... No caso de uma colonização que teve uma fazenda com esse nome. A fazenda Curral do Buraco, exatamente. Porto da Folha, você já pesquisou a história de Porto da Folha? Você já lido sobre isso? Se o colonizador deixou filhos, deixou herdeiros por aqui, ou ele não deixou, vieram pessoas depois que colonizaram, vieram povos de outras regiões para Porto da Folha? Bom, o que a gente sabe é que Porto da Folha foi colonizada por ele, né, por esse tal Tomás Bermudes, mas que teria descendência holandesa, né, o Tomás Bermudes, mas que a gente não tem, como eu já falei, né, a gente não tem nada de muito seguro. É uma questão muito informal, assim, a gente não tem registros, né, da passagem desse Tomás Bermudes, então a gente não sabe se ele deixou filhos, a gente não sabe se ele deixou uma descendência por da Folha. O que a gente tem são
os relatos do Felipe Belo Freire a respeito da chegada Entendeu, desse homem. Sim, porque né? não lhe cortando, professor, eu já li que ele deixou um filho chamado Jerônimo Fernandes, né? Jerônimo Fernandes. Mas a gente encontra poucas pessoas com esse sobrenome, de Bermudes e de Fernandes em Porto da Folha, né? Por isso que existe essa ideia de que provavelmente Porto da Folha não teria sido colonizado por ele, mas sim por um casal de ciganos, né, que vieram lá do município de Pirambu ou de Pacatuba, né, vieram, provavelmente teve alguma intriga, alguma questão familiar, vieram, se instalaram na margem do Rio São Francisco, que é hoje Ilha do Ouro. Posteriormente, vieram, né? Exatamente, e adentraram para onde é a chamada Restinga, aqui em Porto da Folha. Né? Provavelmente Porto da Folha começou por ali, mais ou menos nos anos de 1730 e 1750, que é a idade do cemitério velho, né? O ano que ele foi construído. Então Porto da Folha começou onde hoje a gente chama de Rua de Cima, lá no início. Exatamente. Era povoado Restinga, Borocotó e Lagoa Salgada. Isso, seria isso? Isso. Então, primeiramente a Restinga, depois a Lagoa Salgada, o Borocotó, né? E depois os laços matrimoniais, as casas foram sendo construídas cada vez mais uma próxima à outra, pela questão da própria sobrevivência, né? Do homem de conviver juntos, para a questão de defesa, né? Uma questão até de aldeia, tribal, isso. E juntou-se, né? E foi dando início ao povoamento da própria cidade de Porto da Folha, a antiga Curral do Buraco. E veio crescendo no sentido oeste-leste, né? Tanto que a gente pode perceber, Anselmo, que as casas mais antigas de Porto da Folha elas estão situadas, na maioria das vezes, na Rua de Cima, que é provavelmente a rua mais antiga, né, de Porto da Folha. E para cá, para esse lado aqui, a gente pode ver, são as construções mais novas. A gente não tem casa antiga nessa região, porque justamente a cidade cresceu nesse sentido, né? Oeste-leste. Entendi. Porto da Folha teve primeira sede onde? Primeira sede de Porto da Folha foi na Ilha de São Pedro. Né? De São Pedro, né? Exatamente. A colonização começou pela Ilha do Ouro, mas era uma fazenda de gado, né? Não existia nada de civilização, nada de vila. Né? O que começou, a gente tem comprovado documentalmente que a primeira povoação de Porto da Folha foi na aldeia da Ilha de São Pedro. Né? Aí que foi iniciado pela igreja, a catequização dos índios, reumirins, né? E a construção da própria igreja, do cemitério de lá e de um convento que fica, né, as suas ruínas localizadas do lado da igreja de lá. Então aquela povoação de lá é mais antiga do que a daqui da nossa cidade. E qual foi a data que Porto da Folha passou a ser sede do município de Porto da Folha? Pronto. Propriamente então, dito. Nós tivemos várias e várias mudanças, né? A gente teve a sede na Ilha de São Pedro, a sede foi transferida para cá, foi transferida para a Ilha do Ouro, a Boa Vista, né? Bela Vista, Boa Vista, e também para o município de Gararu, né? Depois que veio para Porto da Folha, né? A gente sabe que em 1841 a sede de Porto da Folha foi transferida para cá com a alcunha, né, de Nossa Senhora da Conceição de Porto da Folha. Né? Certo. Depois daí ela foi para outras localidades, mas depois retornou para cá. Provavelmente em 1870 ela veio e ficou definitivamente aqui na nossa cidade. E foi elevada à categoria de cidade em 1896. Né? Entendi. Algo que é muito assim observado pela população, tanto pelo povo daqui de Porto da Folha, pelo pessoal de fora, é a questão do sotaque, né? Da voz, do filho da terra que ele arrasta na voz para falar. Isso você já leu, isso é atribuído a quê? Tem alguma origem, tem algo que você possa afirmar que está em fonte, que está escrito? A questão do sotaque daqui é uma coisa muito peculiar, né? Só aqui que existe o sotaque daqui. Mas a gente sabe que o povo nordestino ele tem um sotaque próprio. Mas existe também uma teoria, a gente não tem nada comprovado, né? Mas que pela tradição oral, que ele quer passar de pai para filho, provavelmente isso se dê à cultura cigana. Né? Fala-se que os ciganos eles têm essa linguagem um pouco mais arrastada. E se a gente for olhar aquela teoria de que foi fundado por um casal de ciganos, então isso faz sentido. Né? Teria sido fundado sim, os primeiros habitantes seriam fugitivos ciganos. Quem escreveu livros de Porto da Folha, professor, ele falou muito na questão dos holandeses, né? Isso. A origem holandesa em Porto da Folha, os galegos em Porto da Folha. Então qual é a base que você leu, que existe, que está escrito também para se comprovar a presença holandesa em nosso município?
Pronto, aí eu volto a citar de novo Felisbelo Freire, né? Felisbelo Freire, ele traz na sua obra um relato muito rico a respeito da invasão holandesa daqui do Nordeste. A gente sabe que os holandeses, eles dominaram, né, a capitania de Pernambuco, Recife, por exemplo. Existem até hoje várias construções lá que retratam o período de Nassau, né? Do Maurício de Nassau, sim. E quando os holandeses invadiram aqui, eles vieram no intuito não de invadir Sergipe, mas eles vieram no intuito de atingir Salvador, né? Eles estavam em Recife, precisavam atravessar Alagoas e Sergipe. Por isso que a capitania de Alagoas e de Sergipe também foram invadidas. Eles chegaram até a cidade de São Cristóvão, né? A cidade de São Cristóvão, as igrejas e vários conventos foram queimados pelos holandeses, né? Quando os holandeses foram expulsos daqui, a invasão holandesa ela começou em 1637 e terminou em 1645, né? Então, essa invasão holandesa, existem vários marcos aqui, por exemplo, a igreja Nossa Senhora dos Prazeres, aqui na Ilha do Ouro, né, do outro lado da Ilha do Ouro, na Barra do Ipanema, no município de Belo Monte, em Alagoas, que provavelmente foi uma igreja erguida em comemoração à expulsão dos holandeses, né? Tanto que na fachada dela está lá a data de 1694. Não se sabe documentalmente se foi essa verdade, mas há vários indícios. Provavelmente é uma das construções mais antigas de Sergipe. É uma das, com certeza, ela é da nossa região aqui, do sertão, ela é a construção mais antiga que se tem notícia. 1694, a única mais antiga que está de pé, né? A que resistiu ao tempo aí. Certo. E a questão do meio de sobrevivência de Pôr da Folha, a nossa economia daqui. Pronto. Faça um resumo aí pra gente. A economia de Pôr da Folha, ela sempre foi baseada na agropecuária, né? A gente sabe que Pôr da Folha tem um potencial enorme, por exemplo, para a agricultura, mas como a gente sabe dos problemas da seca, né? Você sabe que você é de uma família de agricultores, então você sabe que nós temos o problema da seca, da estiagem, que é um problema natural, então que não prosperou tanto por causa do problema do clima, o próprio clima da região. Porém, a gente tem como uma fonte de renda, né, da maioria da população, a pecuária, seja ela bovina, caprina, né, suína, etc. Mas principalmente de gado, né, a produção leiteira. Tanto que Porto da Folha ele faz parte do circuito, né, da bacia leiteira de Sergipe. Porto da Folha, Poço Redondo, Nossa Senhora da Glória e demais municípios do sertão sergipano. Nós estamos falando com o professor Everson Barbosa, formado em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe. E está fazendo um resumo sobre a história de Porto da Folha. A gente vai dar uma caminhadazinha aqui. Vamos pedir o nosso cinegrafista aqui que nos acompanhe, né? E vou fazer umas perguntas a ele sobre a questão religiosa de Porto da Folha, né? Religiosa de Porto da Folha. Vamos parar um pouquinho aqui, professor. Quero falar com você o seguinte. O que eu já percebi, porque como eu lhe conheço, você é meu parente, né? Vamos tornar um pouquinho mais. Eu lhe conheço, você é uma pessoa que estuda muito de religião. Predomina aqui muito forte a questão do catolicismo. Certo. Isso se atribui a quem e a quê? O catolicismo ele é atribuído justamente à colonização portuguesa, né? A colonização portuguesa ela trouxe a catequese para os nossos povos nativos, certo? Então por isso é atribuído esse catolicismo fervoroso. Aí você pode me perguntar, mas por que as outras cidades deixaram de ser tão católicas e Porto da Folha continuou sendo? A gente não sabe, né? A verdade seja dita, a gente não sabe. O que a gente pode dizer é o seguinte: existe uma ideia, por exemplo, por que Nossa Senhora da Conceição é padroeira de Porto da Folha? Uma família feitosa, nossos ancestrais aí, teriam trazido a imagem da Nossa Senhora da Conceição para Porto da Folha de Portugal, né? E substituiu o outro padroeiro, que era São Pedro. Por que o padroeiro de Porto da Folha é São Pedro? Você sabe, Marcelo, por quê? Porque o primeiro padroeiro daqui foi São Pedro, porque provavelmente foi uma forma de homenagear o Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco, né, que foi o primeiro dono do Morgado de Porto da Folha, né? Então, na Ses Maria, né, foi doado pelo Portugal. Então, o primeiro santo, né, que foi trazido para a ilha de São Pedro foi São Pedro, né? E depois, essa senhora, de uma família feitosa, teria trazido mais na Santa Conceição. Deu certo, né?
No começo existia muito ciúme por da Folha do Ouro, o pessoal lá tinha raiva porque a sede da cidade tinha vindo para cá. Não sei se vocês sabiam disso, mas existiu um certo ciúme, uma certa rivalidade. Mas até hoje, né, a gente sabe que, como ela se tornou a padroeira, então ela continua sendo padroeira de Porto da Folha, da Ilha do Ouro e de São Pedro. Mas a questão religiosa a gente não sabe, né? É da tradição do nosso povo mesmo. Essa mistura aí que teve do português com o índio e com os negros, né? Que vinham da África, e resultou nisso, nesse homem caboclo, nesse homem de fé aguerrido aqui do sertão sergipano. Entendi. Algo que, como você é professor de geografia, vamos dar um pouquinho. A gente está em um lugar aqui muito bonito, né? Paisagem natural, um paraíso, né? Morro da Lagoa Comprida, Serra da Lagoa Comprida, ou Serra da Torre. Aqui é um lugar que, na sua opinião, poderia ser explorado, que geraria renda, questão econômica, algo que se fosse algo mais ativo, se existisse, no caso, o poder público investindo. Aqui há muito tempo já poderia ter sido explorado, não só esse lugar, como outros lugares do município de Porto da Folha. O que você tem a dizer sobre isso? Exatamente, aqui a gente tem um potencial turístico muito forte. Essa serra daqui deveria ser, já há muito tempo, uma reserva. Por quê? Porque, como por ser uma região de serra, a caatinga ficou preservada. Não é mais a original, claro, a gente sabe disso. Mas por ser uma região de difícil acesso, também é uma região difícil de ser explorada. Então, poderia ser transformada em reserva, né? A gente tem um exemplo de Piranhas, por exemplo, onde são construídos mirantes às margens da cidade e com escadarias, né? Onde geraria turismo. Aqui no morro vizinho a gente tem o Morro do Cristo, né? Que está para ser colocada aí a imagem do Cristo, né? Pela prefeitura, sim. E pela paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Então, assim, se acontecer isso, vai ser uma obra bem-vinda. Vai ser uma coisa muito bem-vinda porque vai alavancar nosso turismo aqui, né? Então, trilhas ecológicas... O turismo ele gera renda, né? Exatamente. Tanto o turismo religioso quanto o turismo ecológico, né? Com a questão da exploração das nossas trilhas aqui. Tem umas trilhas maravilhosas aqui na nossa região. Podem ser exploradas nesse sentido do turismo. E o turismo e o lazer, eles trazem renda para qualquer município que ele seja implementado. A gente pode tirar como exemplo Piranhas. O ponto turístico mais visitado, que é bem visto pelo pessoal de fora que não moram aqui, é o da Ilha do Ouro, né? Isso. Você acha que ele deveria ser mais explorado? Em qual sentido? Tem alguma ideia que possa ajudar a sociedade, né, quanto a isso? Como nós estamos acompanhando as obras da criação da orla, né? A gente espera que tenha um desempenho turístico aumentado. Por quê? Porque nós já temos uma rodovia pavimentada, né? A nossa BR aqui, a SE, que dá acesso à povoado de Ilha do Ouro. Temos também lá na Ilha do Ouro, no povoado de Ilha do Ouro, a questão de um casarão que está sendo usado para a criação de um museu, né? Que vai também melhorar muito a questão do turismo cultural. E temos também o nosso Rio São Francisco, que é o principal, né? Com a construção ali de uma orla, de um estacionamento digno, e com, sei lá, 2, 3 catamarãs ali, fazendo a linha com percurso até Gararu, ou a Ilha de São Pedro, a Ilha dos Prazeres, ficaria muito bom para quem é daquela região, porque o turismo seria muito incentivado na nossa região, no município da Folha. É interessante. Você sabe quantos quilômetros é daqui para a Ilha do Ouro? 7 quilômetros. 7 quilômetros. É um local muito perto, né? Muito próximo, você vai até de bicicleta. A questão eu já percebi que você conhece bem a história de Porto da Folha, né? Eu conheço bastante a história de Porto da Folha. O sobrenome de Porto da Folha, Feitosa, Alves, isso tem a ver com a origem de Porto da Folha, tem a ver com alguém que veio de fora, tem a ver com a invasão holandesa, tem a ver com quem fundou, com quem colonizou. Você atribui a isso? Sempre tem uma ideia. Sempre tem a ver. O sobrenome sempre está ligado à colonização, né? Por isso que há dúvidas sobre os holandeses aqui, porque nós não temos muito sobrenome holandês. O que nós temos aqui são os Vander, né? Vanderlei, né? O Vanderlei é um nome holandês, né? Exatamente. Os Feitosa, os Barbosa, o meu, por exemplo, Silva Barbosa, é espanhol e português, né? Então o que nós temos aqui é uma mistura, a gente não tem como distinguir holandês, o que no exatamente. Caso. Aí o pessoal fala, os galegos de Porto da Folha, mas o português também é galego, né? O europeu, a gente sabe aqui que tem uma presença muito forte do queijo coalho, né?
queijo, Isso é algo queijo típico coalho. da Holanda. Pode ser um holandês, né? indicativo, sim, dos holandeses, a construção das cercas de pedra, né? Também. As cercas de pedra que na fazenda dos Países Baixos, da Holanda, eles são muito utilizados, e como aqui a gente tem muita pedra, né? Então foi, muitas rochas, né? Então foi a matéria-prima escolhida para construir essas cercas, né? Então, assim, existem outras coisas que a gente pode tirar, assim, como a presença do holandês ou não, mas o sobrenome está muito ligado aos nossos colonizadores, principalmente espanhóis e portugueses. Tá bom, professor Everson. Você tem mais algo a acrescentar para o canal Intelectos? Não, o que eu tenho a acrescentar é que visitem, né, Porto da Fúria, quem não for daqui, venham conhecer a cidade, venham conhecer os nossos potenciais turísticos, e para quem é daqui também, que não conhece a serra, que não conhece essa região toda daqui da gente, que saia de casa, né? Pandemia é pandemia, mas a gente pode, aqui é um lugar aberto, você vem com 1, 2 amigos, não é aglomeração, se cuidando, tendo os cuidados devidos, respeitando o meio ambiente, né? Pegando o que você consumir aqui, trouxer de lixo, levar para casa novamente, não deixar aqui, porque aqui é um lugar ainda bem preservado, né? Mesmo que seja, ainda é uma área de pastagem, mas tem um potencial turístico muito bom. Então, fica essa dica para vocês que são daqui e os que também não são, né? Então foi isso. Gostaria de agradecer ao colega aqui, o Marcelo Feitosa, e nosso câmera aqui, o Daniel. Ok, pessoal. Boa tarde, praticamente boa noite já. Canal Intelectos, se inscreva no canal, ative o sininho e seja o nosso ouvinte. Um abraço, boa noite. Deixe os comentários, compartilhe, deixe sugestões para os próximos vídeos. Até mais.